Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos então aí em casa, meu irmão, minha irmã. Olha só, que importante o programa dessa semana. Nós falaremos sobre os distúrbios do sono. Nosso convidado, ele que é médico neurologista da clínica Neurosono, Dr. Marcílio Delmondes. Muito bom recebê-lo novamente aqui no Viver com Fé e Saúde. Olá a todos, obrigado pelo convite. Ficamos bastante satisfeitos de poder discorrer sobre esse assunto. Exato. Obrigado. É importante da nossa saúde, né, doutor Marcílio, essa questão em relação ao sono, né? A importância do sono em nossa vida, doutor Marcílio, é fundamental, né? A gente sempre fala, o dia é fruto da noite. Se você dormir bem à noite, você vai ter um dia bom. Caso contrário, o seu dia vai ficar complicado. Alteração de humor, cansaço, dor de cabeça e uma série de transtornos vão acontecer. Então, quer dizer, o sono ele tem função que é de recuperar as funções mentais, né? Todo o desgaste que você tem durante o dia, pensando, raciocinando, calculando, planejando, é durante o sono que a gente recupera todo esse desgaste. E, ao mesmo tempo, você vai conservar energia para gastar no dia seguinte. Outra função importante seria o quê? É o período também onde você vai consolidar a memória. Então, se você dorme mal, você vai ter dificuldade para memorizar. Isso acontece na fase mais profunda do sono, que seria o período dos sonhos, né? Então, principalmente pessoal que é estudantes, vamos supor, está se preparando para vestibular, concurso e assim por diante. Se você resolve reduzir o tempo de sono, entre aspas, para compensar com o maior tempo de estudo, às vezes vai ter maior prejuízo, não vai ter um benefício. Porque a gente precisa dormir bem para poder armazenar, quer dizer, memorizar aquilo que a gente aprendeu durante o dia. Essas são as nossas funções. Até porque é por isso que se fala, né? Na véspera das provas, não é nem viável você, na verdade, ficar a madrugada toda acordada, estudando muito mais. O que tem que estudar, já estudou, né? Com certeza. O importante é realmente tentar relaxar, tentar ter uma boa noite de sono, embora a ansiedade, né, doutor? Mas acordar fortalecido no outro dia, você né? precisa ter energia, né? Quer dizer, tudo aquilo que você armazenou está lá. Agora, se você está cansado, porque teve um sono ruim, dormiu pouco, somado mais o grau de ansiedade, que se dorme mal, a ansiedade também piora. Quer dizer, o fato já de estar concorrendo, quer dizer, fazendo um concurso, já gera ansiedade. E se você dorme mal, essa ansiedade ainda vai ser multiplicada, quer dizer, então fica pior. Por isso que é interessante antes ter um bom repouso, dormir bem, que aí o desempenho no dia seguinte com certeza será bom. Sem sombra de dúvidas. E o que pode ser considerado uma boa noite de sono? Quantas horas, por exemplo? Porque tem algumas pessoas que dormem em uma quantidade menor e acordam bem dispostas. Outras que dormem muito mais do que a gente é acostumado a ouvir as 8 horas de sono, né? Tem gente que dorme muito mais ou fica mais tempo na cama, vamos dizer, que não necessariamente está lá, mas está dormindo, né? E acorda muito mal-humorado, com muito tempo, muito humor muito pesado, né? Mas o que seria ideal, doutor Marcílio? O tempo, né, necessário para você repousar, ele varia em torno de 5 horas a 10 horas. Então, isso que você falou, aquele que dorme pouco, entre aspas, o bom dormidor, curto dormidor, às vezes ele dorme 5 horas por noite, vai deitar lá 1 hora da manhã, acorda às 6 da manhã, acorda descansado, satisfeito e passa o dia bom. Esse é o chamado curto dormidor, o bom dormidor. Então, e outras pessoas precisam dormir tipo 9, 10 horas por noite para acordar bem, passar o dia bem. É o chamado longo dormidor ou mau dormidor. A média da população seria de 7 a 8 horas. Aí vem uma outra pergunta. É melhor você ser um curto dormidor ou você ser um longo dormidor? Porque a gente pensando, se eu durmo pouco, acordo bem, passo o dia bem, então, teoricamente, eu sou o super dormidor. A gente imagina que seria melhor. Hoje em dia, já baseado em estudos de longo período de avaliações de populações grandes, tem demonstrado que é melhor você ser um longo dormidor do que ser um curto dormidor. Então, é melhor você dormir 8, 9 horas por noite do que aquele que, entre aspas, seria mais eficaz em relação à população geral que dorme pouco, produz mais, faz mais atividades, trabalha, uma série de coisas, mas para ele em si, do ponto de vista orgânico, pessoal, é pior. Entendi. Isso já tem sido comprovado. Então, a gente estipula no mínimo 7 horas de sono por noite. E essa pessoa, então, que ela consegue dormir pouco tempo, né, e acordar bem disposta, como você colocou, na verdade, era ideal que ela dormisse um pouquinho mais. Isso. Ela pode conseguir, através de treinos, enfim, ela passar a dormir mais tempo, doutor? Tem como. A gente sempre orienta, até baseado em situações de
distúrbios de sono, né, Aham. quadros que têm padrões patológicos do sono, ter mais cuidado com a higiene do sono. Porque às vezes a pessoa tem atividades que são feitas durante a noite que acaba fazendo com que ele Despertando. durma mais tarde, né? Entendi. Então a gente orienta a fazer a higiene do sono. Então o que poderia, às vezes, empurrar o seu horário de dormir um pouco mais para a madrugada, a gente tirar. Então evitar à noite atividades físicas mais pesadas, evitar cafeinados no final do dia ou à noite, evitar a nicotina, porque a nicotina, para quem é fumante, dá uma sensação de um alívio, um bem-estar, só que do ponto de vista para o sono é ruim, ela tem efeito excitatório, quer dizer, então vai retardar mais a sua pegada no sono. Como eu falei, cafeinados, quanto mais cedo, melhor. E quem faz atividade física, a gente até orienta mais de manhã ou no horário do almoço, evitar fazer à tarde e à noite. Como também evitar filmes de ação, de suspense, de terror, que são para o sono, são ruins, né? Então, isso seria uma maneira da gente conseguir puxar um pouquinho o horário dele, ir para a cama e dar uma esticada no seu tempo total de sono. Entendi. Evitar atividades excitatórias, principalmente antes do horário de dormir. E deixar o celular longe também, né, doutor Marcílio? Porque às vezes fica ali e não deixa de ser um estímulo também, né? Porque aí a rede social, quando a gente entra, quando a gente se dá conta, nós estamos há muito tempo já ali, né? E aí acaba despertando também, né? E de uma certa forma, começa a retardar o tempo, né, na entrada do sono. Quer dizer, é o que a gente fala, vai mudando a fase de sono da pessoa. Então, vai atrapalhando. Se você vai condicionando dormir um pouco mais tarde por conta, você falou, fica vendo e-mails, recados no celular e assim por diante, você vai entrando cada vez mais tarde para dormir. Aí quando você quer dormir mais cedo, você não vai conseguir, porque o seu relógio biológico ele vai se adaptando a essa nova rotina. Entendi. Ter esse efeito de adaptação. Até a gente fala. O ideal, o que é? É não ter dentro do quarto televisão, computador, celular, livro, revista, jornal, Tudo comida. que nós temos. Quarto é para dormir, né? Temperatura agradável, roupa leve, escuro total. Tudo que você tiver que fazer durante o dia dentro do quarto, faça e caia fora. Não fica lá trabalhando, estudando, fazendo mil coisas dentro do quarto. Então, porque o ambiente conta muito, né? Então, você fica muito tempo durante o quarto, durante o dia, o ambiente fica carregado, saturado. Então, ele tem um certo efeito opressor sobre a pessoa. Então, atrapalha. Então, você tem que abrir a porta do seu quarto à noite e sentir aquele convite, venha dormir. É como você ir flutuando, deitar na sua cama, morreu. E acorda no outro dia novinho, totalmente recuperado, com energia, bem-humorado. E durante o dia vai ter com certeza esse dia bom. Isso a gente está falando de qualidade de vida, né, doutor Qualidade de Marcílio? vida. Aquelas pessoas que conseguem desligar, conseguem dormir à noite, né? Tem uma boa noite de sono, vamos dizer assim. Mas são pessoas que acabam dizendo assim, olha, não lembro se eu sonhei, mas parece que eu corri uma maratona, porque eu acordei muito mais cansada do que quando eu fui me deitar. A sensação que dá. Pode ser sinal de alguma coisa que está acontecendo? Para eu saber, por exemplo, se eu dormi bem ou não, o principal fator é assim, como eu acordo pela manhã. Se eu acordar cansado, insatisfeito com o sono da noite, mal-humorado, às vezes com dores de cabeça, durante o dia em um ambiente monótono, da sonolência, a minha capacidade de atenção, concentração está caindo, é sinal que o sono foi ruim. Então, aparentemente, na situação que você descreveu, o sujeito fala, não, eu viro de lado e já estou dormindo, entre aspas, sou um bom dormidor. Mas, na verdade, não é um bom dormidor. Alguma coisa está acontecendo de maneira errada, anômala com o seu sono, de tal forma que você não está acordando bem. Então, com certeza, deve ter algum distúrbio do sono que você não vê. E se você, às vezes, o sócio, a sócia de cama também dorme, claro, pode não presenciar. Se você dorme sozinho, solteiro, desquitado, viúvo, vamos supor, acaba não vendo o que está acontecendo. Então, quer dizer, com certeza tem algum distúrbio aí que está levando a essa má qualidade. Você dormiu, o tempo de sono até foi bom, está dentro do normal, mas a qualidade foi ruim. Que a gente fala, o sono não é só tempo, é profundidade, porque os estágios iniciais do sono não descansa, não repousa, são estágios de transição. Os estágios profundos, sim, isso que daria qualidade de sono, repouso. Então, aí vai refletir exatamente naquele momento que você acordou. Estou descansado, estou satisfeito. Né? Quer dizer, e com energia, tanto física quanto mental. Porque você dormiu mal,
também do ponto de vista físico, a pessoa fica prejudicada durante Né? o dia, o rendimento cai. Uhum. Aí você fala, mas o que pode estar acontecendo à noite, né? Uhum. É muito comum distúrbios do que a gente lida no dia a dia. Pessoas que roncam à noite, às vezes têm apneia, tranca a faringe, ele não consegue respirar e acorda várias vezes durante o sono. Ele não vê, porque micro despertar de até 15 segundos, você não lembra. Você acorda, balbucia, vira do lado, volta a dormir. Daqui a pouco tranca a faringe de novo. Isso repete várias vezes à noite. Então, conclusão, fragmenta seu sono, você não consegue aprofundar. Mas você dormiu a noite toda e acordou, às vezes, 200, 300 vezes. E vai lembrar, às vezes, de uma ou duas vezes. Então, você não vai entender por que está acontecendo esse sono de má qualidade. Movimentos de membros. Às vezes, a pessoa está dormindo, tem alguns distúrbios de movimentos que acontecem durante o sono. A pessoa está dormindo, de repente, contrai a perna, ele micro desperta. De novo, contrai ou membros inferiores ou membros superiores e também de maneira repetida à noite. Então, vai acontecendo isso, no outro dia a pessoa está cansada. Outros distúrbios, por exemplo, outro distúrbio de movimento que a gente tem, o bruxismo, né? Até no geral, grande parte das pessoas tem bruxismo, até que quando acorda não queixa tanto de má qualidade, mas com o tempo também começa a dar. Porque vai começando a dar contratura, pode dar dores na articulação temporomandibular, dores temporais, a pessoa começa a acordar à noite. Então, quer dizer, tem várias outras situações que vão levar essa má qualidade. Quer dizer, então, não recupera. Porque o sono, a gente leva muito tempo que eu dormi, mas a qualidade também. E como você colocou que não recupera, né? Não adianta falar assim, eu vou dormir hoje à tarde porque eu perdi o sono à noite. Não recupera, né? Não, às vezes você dá uma atenuada, mas como o sono da noite, não. Porque a gente sempre fala, o ser humano é um ser de hábitos diurnos e não noturnos. Que tem hábitos noturnos são o quê? Os répteis, os anfíbios, os roedores. O ser humano é de hábitos diurnos. O nosso sono ele é sincronizado com o escuro e a nossa vigília é sincronizada com o claro. Quer dizer, isso vem desde os nossos ancestrais mais primitivos. Então, isso já está no nosso código genético, isso já está no nosso relógio biológico. A partir do instante que eu começo a inverter isso daí, eu estou trazendo uma agressão para o meu organismo. Às vezes até eu não sinta tanto, assim, do ponto de vista prático, de uma maneira objetiva. Mas esse é um estresse silencioso que vai minando o sujeito. Acelera o quê? Processos de envelhecimento, facilita acidentes, trabalho, trânsito, assim por diante. Altera a imunidade, a pessoa fica mais sujeita a quadros infecciosos, então traz uma série de transtornos. Entendi. E importante assim, da mesma forma como a gente tem, né, o nosso ritual para a gente poder repousar, né, para a gente poder dormir no nosso quarto, é importante também ter um ritual para quando a gente vai se levantar, doutor Marcílio? Levantar bruscamente, porque às vezes a pessoa acorda, né, já está atrasado e levanta bruscamente, às vezes pode ficar até meio, né, com tontura, enfim. E isso a gente tem mais cuidado com pessoas idosas, né? Pessoas idosas às vezes às vezes tem distúrbios labirínticos, tem alterações pressóricas e às vezes faz movimentos, levantar sentado, levantar deitado, levantar rápido, eles fazem hipotensão, pode dar uma síncope, desmaio, cair, machucar. Isso a gente vê mais, ou pessoas que têm hipertensão arterial usam algumas classes de antihipertensivos que podem dar hipotensão postural. Então, às vezes, até pessoas mais jovens podem estar sentadas, levanta abruptamente, a pressão cai rapidamente, então, quer dizer, não dá uma compensada. E aí é onde a pessoa dá uma tonteada, você tem que segurar e às vezes realmente pode cair. Então, esse seria um cuidado que a gente pede para ter, né? Que é importantíssimo ter, né? E a insônia, doutor Marcílio? A insônia, o que é? É a dificuldade ou de eu pegar no sono, começar a ser uma insônia de indução, ou a dificuldade para manter. Às vezes a pessoa deita e dorme rápido, mas não mantém o sono. Ou uma situação onde você tem uma antecipação do despertar. Você deita, dorme, mas nunca vai até amanhecer. Você está antecipando o seu despertar. A gente vê isso, às vezes tem algumas características, por exemplo, o ansioso, a pessoa ansiosa tem mais dificuldade na arrancada, na pegada. O depressivo, por exemplo, ele deita, dorme, mas nunca vai até amanhecer, ele tem uma antecipação de despertar. Claro que isso não é uma regra geral, mas é uma peculiaridade que a gente vê, né? Então, aí ele começa a ter esse distúrbio e isso começa a minar, quer dizer, a qualidade do sono dele e, com certeza, aquilo que a gente falou antes, do repouso, do descanso, da conservação de energia, da capacidade de memorização vai caindo, vai tendo prejuízo. Entendi.
E aí, gradativamente, ele vai perdendo tudo isso e às vezes ele não se dá conta que tudo é por conta do sono, realmente. Por Né? conta do sono. E às vezes ele começa a ter o quadro de insônia, começa a tratar, ir prestando medicamento do pai ou da mãe, que toma às vezes um calmante, que na verdade não é um remédio para dormir, né? E o efeito colateral dá sono. E acaba depois ficando dependente de medicamento e não é o melhor tratamento no Olha caso só. dele. Então tem que investigar qual que é a causa dessa insônia, procurar tratar a causa, né? Para poder restabelecer o sono. E a gente sempre fala, todo tratamento deve ter um começo, meio e um fim. Então, o objetivo, tratar, disciplinar seu sono, depois de mamar a medicação, você poder ficar lá adiante, sem medicamento, e continuar dormindo bem. Ao passo que, às vezes, o uso de um medicamento inadequado pode gerar dependência, e muitos remédios, inclusive, eles dão sono, mas invertem as fases do sono. Por isso que, às vezes, os usuários de calmantes, ansiolíticos, muitos tarja pretas, né, muito conhecidos aí no mercado, eles têm o quê? Uma má qualidade de sono. Ele dorme, mas sempre acorda insatisfeito. Fala, puxa, eu dormi bastante, mas continuo cansado. Porque essas drogas, elas têm uma peculiaridade. Inverte essa fase do sono. Diminui os estágios profundos e aumenta os estágios superficiais. Quer dizer, então é como se eu tivesse dopado a pessoa. Não é um sono fisiológico. Sim, sem dúvida. Olha, gente, e o Dr. Marcílio traz isso também, na importância que nós sempre falamos aqui no Viver com Fé e Saúde, da automedicação. Aquilo que faz bem para você, o seu médico já te conhece, já conhece o teu organismo, já sabe qual a limitação para que você possa tomar uma medicação. O fato de você pegar um remedinho, que você quer ajudar o outro, né? Você pega um remedinho seu e dá para o outro, ao invés que você fazer isso, pega o cartão do médico que está, né, te assistindo, entrega para essa pessoa, para que essa pessoa também possa ir em busca de ajuda e sim o médico então ver o que é melhor, o que é mais adequado, né, para essa outra pessoa. Olha a importância do Dr. Marcílio aqui com a gente também, não é? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.